Estamos ao vivo! Hoje estou com duas câmeras aqui, a câmera do YouTube e a câmera do Instagram. Vamos ver. Gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá, bora começar, né? 11 horas na Austrália, nosso encontro aqui semanal, 9 horas da noite no Brasil. Estou muito feliz, mais uma semana estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por mais uma vez, né? A gente tem o nosso encontro. Tô adorando ter esse encontro com vocês. Hoje eu tô aqui na minha cozinha. Até fiz uma brincadeira no Stories, né? Falando que ia apresentar pra vocês umas receitinhas. Mas na verdade não é isso. Até quero começar já fazendo um disclaimer aqui, né? A gente fala em português, em inglês disclaimer, mas é um aviso. Deixa eu só ligar minha câmera aqui, que agora que eu vi que eu quero gravar, eu vou colocar no YouTube também, então muita gente me falou que talvez não ia poder assistir, então só pra vocês saberem, vai ficar gravada essa live, tá bom? E aí vocês sabem por que às vezes eu tô olhando aqui pra esse lado, mas vamos ver, tô aqui, olha, cada dia mais, gostando bastante, cada dia mais aí de aprender aí com vocês, viu? Gente, não esqueçam também de aproveitar e já encaminha essa live, pega esse aviãozinho, tá vendo que tem um aviãozinho aí embaixo? Pega esse aviãozinho e já encaminha para aquelas suas amigas que nunca saem de casa, e quando saem só se estressam, porque às vezes elas falam, o que eu vou dar pro meu filho comer, não come, o que eu vou fazer, então já aproveita e já manda essa live pra aquela amiga que tem um monte de dúvida. E manda os coraçõezinhos aí, viu, gente? Adoro ver os coraçõezinhos de vocês subindo e já mandei aí. Bom, como eu falei no começo pra vocês, né, bora lá começar, né, vamos lá falar do que interessa. Como eu falei pra vocês no início, essa live vai ser sobre o que levar. Eu vejo que tem muita gente, é uma das perguntas que eu mais recebo aqui, inclusive na live passada, muita gente, eu vi que um dos itens que eu falei, né, um dos pontos que eu falei foi sobre alimentação, e aí surgiu um monte de pergunta, então eu anotei essas perguntas e voltei aqui mostrar pra vocês, pra encorajar outras mães pra também sair de casa e saber o que dá pro seu filho, porque eu acho que o que gera dúvida, vocês me falam se é verdade, né, às vezes o que acontece, a mãe fica em dúvida do que levar, como levar, né, o que dá pro seu filho. Então eu criei assim 6 passos para facilitar a sua vida, tá? De como saber. Então fica até o final que você vai ver esses 6 passos, tá bom? Você vai ver certinho aí como que eu faço. E assim, gente, como eu falei, eu não sou nutricionista, não sou especialista, mas eu sou mãe de 2 aí, já tenho 5 anos de experiência nesse negócio de mãe, né? Li muito, estudei muito, pesquisei muito. O meu primeiro filho, Samuel, ele foi assim mais, a gente fala aqui mais pique, né? Mais seletivo, ele é um pouco mais assim, específico com textura, com coisas desse jeito. Então, assim, ele foi um pouquinho mais específico nesse aspecto. Então, eu tive que trabalhar um pouquinho mais isso. O Thomas já, segundo filho, né, já come de tudo, faz tudo. Mas, assim, gente, até peguei um livro aqui, ó. Esse é um livro de receitas que eu usei bastante. Tem muita coisa no mercado legal. E, lógico, assim, que eu sei que mãe não tem tempo. Então, às vezes, você tá lá, tipo assim, vou ter que ler um livro pra sair pra viajar. Não se preocupa. Você volta aqui, salva essa live, volta aqui, aí você vai ter muita referência para as próximas vezes que você precisar também. E se você precisar de alguma ideia, alguma coisa, eu tô sempre também postando no Stories, tá? Então tem muita coisa legal. Bom, gente, como eu falei pra vocês que eu vou dar 6 dicas de como você se organizar pra sair com os filhos e nessa questão de alimentação, né? Eu tenho certeza que depois dessa live você vai mudar muita coisa na sua cabeça. Vai mudar a forma de pensar em sair de casa com os seus filhos, vai mudar a forma de pensar na hora de organizar o que você vai levar pra eles e até de reservar o seu hotel, porque tá tudo isso muito ligado, né? Quando a gente fala de viagens e viagens com criança, você precisa pensar, quando eu vou reservar um destino, um local, eu preciso pensar, falar assim, cara, esse local, ele tem comida pra criança? Ele tem comida pra criança específica pra idade do meu filho, né? Então tem uma série de coisas. Ele tem comida que o meu filho come? Então, mãe, quando a gente tá reservando, por exemplo, vai jantar, não precisa nem ser numa viagem, tá? Mas eu vou jantar aqui em Sydney, em algum lugar, o que eu tenho que fazer? Eu preciso olhar o cardápio e ver se vai ter alguma coisa que realmente não só agrada ele, mas que tem os valores nutricionais, que foi o que eu entendi, que eu aprendi nesse tempo todo, né? Pra poder saber se existe realmente algo bom pra ele ali. E se não tem, eu vou lá e vou preparar a lancheirinha e vou usar. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, inclusive eu queria mostrar uma coisa pra vocês, até falando dessa questão assim de tipo, mas o que você sabe, né? Vocês podem pensar, o que você sabe que você tá falando aí? Se não for suficiente pra você 5 anos viajando, saindo com um filho, né? Com 2 filhos que são totalmente diferentes. Eu tenho experiência, como eu falei, do Samuel, que
que é mais específico, que gosta, eu falo que ele vai ser super fitness, porque ele gosta das coisas assim, tipo, um grelhado, ele gosta de um vegetal, e o Thomas que come de tudo. Então, assim, eu tive que me adaptar para as duas realidades, né? E por isso, assim, estudando, lendo muito, fazendo isso como eu falei pra vocês. E olha que legal, eu tenho esse pratinho aqui em casa, vou mostrar pra vocês, ó, dá pra ver? Não sei se tá muito, a iluminação tá ruim, mas só pra explicar. Ele fala aqui, ó, conheça as suas porções. E eu sempre me baseio muito nisso aqui, tá, gente? Porque aqui ele fala assim que, ele até fala, tem diferença pra criança, né? Até uma coisa que eu tive que entender, que é uma coisa assim, logo que o Samuel nasceu, até eu cometi muitos erros, lógico, a gente sempre comete, né? Eu tô dando uma introduçãozinha aqui pra vocês, mas eu vou entrar bem no assunto de viagem, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa parte de como eu me baseio nas coisas, né? Porque eu me acho a mãe que tenta fazer o mais saudável possível pro filho, né? E eu tentei me especializar o máximo que eu pude nisso, mas também, por outro lado, vocês precisam saber de onde que eu tô me baseando, né? E assim, quando eu comecei a introdução alimentar, voltando lá atrás com o Samuel, eu pegava e falava pra ele, beleza, você precisa... Gente, só lembrei de uma coisa aqui, eu não coloquei o nome da live, né? Vou colocar aqui, ó, comidinhas pra viagem. Para viagem, peraí. Tá meio longe a câmera, hoje tá diferente aqui pra mim, gente. Né? Hoje tá, ó, vou mandar isso aqui, ó, comidinhas pra viagem. Eu sei que tem mais assunto disso, mas só pra vocês saberem, pra quem entrar depois sabe do que eu tô falando aqui, né? E, gente, aí assim, eu sempre, desde antes, eu falava, eu não sou a pessoa mais healthy do mundo, mas eu sei, mais saudável do mundo na hora de comer. Eu gosto de comer muito doce, quem me conhece sabe que eu gosto de comer muita massa, mas algumas coisas que eu queria, assim, que o meu filho tivesse eram hábitos melhores, até melhores do que o meu. E aí eu tive que pesquisando, indo atrás dessas coisas, eu descobri alguma coisa assim que eu falava assim, no começo eu não ia dar pão com manteiga pra ele, porque pão com manteiga não era bom, engordava, e é assim que eu pensava. E aí não era a nutricionista, mas a GP, né, como que fala GP, gente? Gente, não é frescura não, às vezes as palavras somem, 9 anos na Austrália, às vezes a gente não lembra, mas é a clínica geral, a médica dele que tava lá, né? Se vocês lembrarem, às vezes me ajudem aí, gente. Inclusive, vou falar isso, participem aí, mandem perguntinha, fala pra mim se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, dei uma ajustada aqui na câmera, mas vão me dando o feedback de vocês aí, vão me falando como que tá bom pra vocês? Mas é assim, gente, essa médica, né, me falou, eu fui mexer na câmera, agora estraguei aqui, mas faz parte, né, essa é a beleza de fazer uma live. Então, gente, aí assim, eu comecei a ficar assim, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e aí assim, eu descobri esse tipo de template, né, de sistema aqui desse pratinho, que aí a criança, ela precisa de carboidrato, ela precisa de um monte de coisa, mas o que ela mais precisa é vegetais. Eu não vou entrar muito em detalhes dessas coisas, como eu falei pra vocês, não sou, tipo, especialista em nutrição, mas só pra vocês entenderem da onde que eu me baseio, tá? Eu conversei muito com essa médica, a gente teve vários acompanhamentos na época que o Samuel tava crescendo. Enfim, a primeira dica que eu quero trazer pra vocês, gente, é a preparação. Eu acho que isso é a chave de tudo na vida, né? Eu tenho falado bastante nas viagens, a chave das viagens é a preparação, e não seria diferente na parte de arrumar, né? Quando a gente arruma a alimentação, quando a gente arruma a mala de viagens, tudo que a gente vai arrumar, realmente a chave pra isso é a questão de organização. E falando nessa organização, o que eu quero dizer com isso? Sempre que eu vou sair, por exemplo, amanhã eu vou pra praia, ou amanhã, sim, eu vou viajar, vou pra algum lugar, eu me organizo em cima disso. Então, eu já tenho, assim, na minha cabeça onde que eu vou ficar, o que eu vou fazer. Inclusive, gente, são dicas valiosíssimas. Peguem aí o papel e a caneta pra vocês não esquecerem disso aí, porque é bem importante mesmo, tá? Assim, eu anoto tudo que de repente vai facilitar, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu corto as frutinhas, eu corto tudo que eu preciso pro dia anterior, já antes de sair de casa. Então, tipo, eu não fico assim, porque o que vai acontecer? No outro dia, ou no dia que eu for sair, ou na hora de sair, se eu for deixar pra organizar isso no dia, a gente acaba não fazendo, não é verdade? Você vai pegar e vai falar assim, não deu certo, não consegui fazer, e você vai sair do jeito que você tiver. E aí, o que acontece? Gente, tô achando que ainda tá ruim aqui, deixa eu ver. Agora acho que tá melhor. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai falar, não deu pra levar, não deu certo, porque você deixou tudo pra última hora, não é verdade? Tudo que a gente faz, assim, de última hora, acaba acontecendo assim. Então, o que você precisa? Você precisa se organizar antes, tá? Quando eu falo me organizar antes, por exemplo, eu vou viajar esse final de semana. Eu já fiz minhas compras, né? Eu faço compra online, então já tá tudo organizado. Dentro do meu carrinho lá de compras online, eu já tenho uma lista de coisas que eu compro pra viagem, que eu já sei que os meninos gostam, que é fácil de cozinhar, então você precisa ter, assim, dependendo de onde você ficar, e aqui entra a parte de hospedagem,
eu sempre procuro, assim, hotéis que tenham ou uma cozinha, né, ou aqui os hotéis são muito normais, no Brasil não tem tanto, mas no Brasil é muito mais fácil o acesso de comida também, né? Então, o que eu faço? Sempre procuro um hotel que tenha pelo menos uma estrutura pequenininha. Aqui na Austrália é muito comum os hotéis terem, por exemplo, o Kettler, a gente chama de Kettler, isso aqui eu vou mostrar pra vocês, que nada mais é que uma chaleira elétrica. Isso pra fazer um chá, eles estão muito chá aqui, herança inglesa, né? Mas eu uso e abuso disso aqui. Por quê, gente? Eu vou mostrar pra vocês depois do meu kit, já entrando na segunda dica, o que eu levo geralmente, né? Então isso aqui sempre tem nos hotéis. E mesmo que não tiver, eu tenho certeza que em qualquer lugar, qualquer restaurante que você for, qualquer lugar no Brasil, você consegue um pouco de água quente, né? E aí você consegue preparar alguma coisa. Existem vários modelos no mercado de comidinha, por exemplo, macarrãozinho, e tem assim macarrão com arroz integral, feito de arroz mesmo, sabe? Tem várias coisas no mercado que podem te facilitar aqui, ó, eu tentando arrumar de novo, hein? Ele vai escorregando aqui, vocês vão me falando, vocês estão me vendo direito aí. Mas assim, existem muitas coisas no mercado que a gente consegue te ajudar. Então assim, primeira coisa, você realmente se preparar e dependendo de onde você vai, lógico, se você tudo vai variar assim, se é uma viagem internacional, se é uma viagem perto de casa. Então, por exemplo, se é uma viagem que eu vou fazer de carro, igual agora a gente vai viajar de carro aqui pelo nosso estado mesmo. Eu vou preparar na noite anterior várias coisas que eu posso levar. Então, já vou sair de casa, pelo menos com o primeiro dia já pronto de comida. Principalmente quando a gente fala com o bebê, porque assim, o Samuel, ele tem 5 anos e ele já come de tudo na rua. Se eu precisar, né, comer no McDonald's, a gente vai comer no McDonald's. Mas pro Thomas já não é a mesma coisa. O Thomas, ele não tem nem 2 anos ainda, ele ainda é um bebê. Então eu não posso sair dando Big Mac pra ele, né? Então o que eu faço? Eu já preparo algumas coisinhas pra ele antes de sair. Então assim, gente, arroz e feijão mesmo, sabe? Coloco tudo bonitinho, arrumadinho, pra que ele possa também, tipo, ter essa comida, porque é muito importante, principalmente ele que até os 2 anos, eles ainda estão nessa coisa de introdução alimentar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então isso que eu quero deixar bem claro. E eu acho que isso é uma dúvida muito grande pra muita mãe que viaja com bebê, que você fala assim, tá bom, beleza, lindo, vou viajar, mas o que meu bebê vai comer no meio dessa viagem, né? E eu acho que eu tenho uma experiência bem legal pra contar com vocês, porque a gente fez uma viagem internacional aqui com o Thomas, quando ele tinha 9 meses, sem contar do Brasil, né? A gente foi pro Brasil quando ele tinha 5 meses. E eu fiz essa viagem justamente, estrategicamente, com 5 meses pro Brasil, porque eu sei que é uma viagem muito longa e eu não queria começar a introdução alimentar dele. Então, mamães de bebê pequeno, fica a dica pra vocês, inclusive isso tá lá no meu e-book, tudo que eu tô falando pra vocês, assim, muita coisa tá lá no meu e-book. Se você ainda não tem, já vai depois ali no link da bio, já aproveitando aqui, contando pra vocês que eu lancei na semana passada. E eu explico isso exatamente, quais são as melhores idades pra viajar. E viagem internacional com um bebê de menos de 6 meses, gente, é a melhor coisa que existe. Eu fiz com o Samuel, fiz com o Thomas, por quê? Com 5 meses mais ou menos, o bebê tá super firminho ali e ele ainda não come. Então, é um problema menos pra você. Mas o que acontece, o que você faz quando ele começa a comer, né? O que você vai dar pra ele? A gente foi com o Thomas pra Fiji e é legal porque eu tenho todos os estágios pra contar pra vocês, né? Eu tenho o estágio dos 5 meses, dos 9 meses, de 2 anos, de 5 anos e eu vou contar no decorrer desses pontos que eu vou trazer pra vocês hoje, tá? Talvez não vou conseguir contar tudo, mas vocês sabem que sempre que vocês aparecerem por aqui, sempre nos stories vou trazer essas dicas se vocês gostarem de saber sobre isso, tá bom? Então aqui, gente, por exemplo, dá o exemplo de quando a gente foi pra Fiji, que era aqui pertinho, mas que a gente tinha que se preparar pra viagem porque ele já comia, né? E assim, gente, eu até conto isso no e-book também, quando a gente viaja, eu fico a louca da viagem, assim, tipo, eu não deixo, eu fico bem assim, como a gente já teve muitos episódios de a gente ficar doente e tal, não as crianças, mas mais a gente como adulto, eu fui aprendendo nesses 20 anos aí de viagem, né, ou não, minha vida inteira viajando, né, indo pro Brasil, Paraguai, enfim, já contei pra vocês aqui, né, que eu nasci no Paraguai, mudei pro Brasil, mas não vou entrar muito nesse aspecto, mas a gente foi aprendendo, e aí eu me tornei, tipo assim, eu falo que eu sou a chata da comida na viagem, tá? Eu sei que pra algumas pessoas falam assim, nossa, mas pra viajar eu tenho que fazer tudo isso. Gente, você não tem que fazer, mas são regrinhas ou coisinhas que eu criei e que funcionaram pra minha família, entendeu? Então, assim, isso tá funcionando super bem pra gente. Gente, eu tô aqui falando tudo, mas se vocês tiverem dúvida, quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Já vão colocando aí as perguntinhas de vocês, que depois eu vou passando e vou lendo, e se eu não respondi, eu volto pra responder, tá? E aí, por exemplo,
Nessa viagem que a gente fez pra Fiji, eu tive que fazer algumas coisinhas, algumas estratégias. No decorrer dessas 6 dicas que eu vou dar pra vocês hoje aqui, né, que é a primeira organização que eu já falei, aí eu vou entrar agora na segunda, que é como levar, né, porque você precisa ok, você vai levar comida, você vai fazer como então? E aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho aqui pra levar. E aí eu vou explicando pra vocês como que fica isso, vou concluir essa história de Fiji já, tá bom? Então assim, gente, por exemplo, se é uma viagem próxima, esse aqui, olha, é meu melhor amigo, eu sempre falo, mostro direto no Stories, esse é o Fontainer, tá? Inclusive, esses dias eu tava conversando com algumas mães que moraram no Brasil e elas falaram que as coisas no Brasil pra criança, seja uma garrafinha de água, é tudo muito caro, tá? E eu entendo realmente, assim, que tem isso. Diz que você fala assim, garrafinha de água pra adulto é um preço, garrafinha de água pra criança é meio mais caro. Então, também vou deixar uma outra dica pra vocês, que é comprar tudo na Amazon. Eu compro muita coisa na Amazon, eu mando coisa pro Brasil e você pode fazer todo esse processo. Então, não precisa esperar que ela voltar a viagem pros Estados Unidos pra você comprar as coisas. Dá pra comprar tudo online e entregar na sua casa no Brasil, tá bom? E na Austrália também, se você estiver na Austrália. Então, assim, esse potinho aqui, ele é excelente, gente. É basicamente uma marmita mesmo, mas em formato assim já pra criança. O que é bom dele? Ele conserva frutas ou coisas geladas até 7 horas e comida até 5 horas. Pra falar bem a verdade, gente, eu já deixei até um pouco mais, assim, porque eu tenho uma teoria que eu vou falar mais pra frente pra vocês sobre a temperatura dos ambientes, tá bom? Alguém tá falando ali, comprei a Migrant Champ. É isso mesmo? Seu nome? Tá certo? Comprei esse container, é muito bom mesmo. Gente, isso aqui é vida. Você coloca aqui, você pode colocar o café da manhã, você pode colocar o jantar, o que for. Então, quando a gente vai viajar, se for uma viagem local, eu coloco a comida aqui, tá? E já tenho garantido pelo menos uma refeição próxima. Lógico que às vezes viagem internacional você não pode levar a comida pronta, mas eu levo isso aqui comigo por quê? Como eu falei pra vocês, eu uso isso aqui, gente, pra cozinhar no hotel. Olha isso, olha assim, o Rex de mama aqui, a dica de super mãe aqui que eu vou falar pra vocês. Por exemplo, esses macarrãozinhos que eu falei pra vocês, macarrãozinho normal, acredito que tem que... Não é miojo, tá, gente? É macarrão para bebê, que eu não tenho nenhum aqui agora, mas eu posso até colocar no Stories depois uma foto, mandar pra vocês se vocês quiserem. Que cozinham super rápido. E eles têm, tipo, são saudáveis mesmo, próprios pra bebê. Coloca aqui dentro, joga a água no Kettler que eu falei pra vocês. Coloco outras coisas, por exemplo, já fiz brócolis, já fiz até no Stories aqui. Já fiz várias coisas aqui dentro, que é só você... Aveia, uso muito aveia também pro café da manhã. Coloco aqui dentro, coloca um pouquinho de água, fecha a tampa. Gente, isso aqui eu tenho há 5 anos, eu já usei tanto, sério, tá até descascadinho, ó. Vou até querer comprar outro agora. Deixa aqui, acabou. Você faz lá na hora. Então, mesmo se for pra uma viagem que você não possa levar, ou se já tá na frente na sua viagem, assim, já passou 3 dias, já não tem mais comida. Vai no mercado, gente. Até uma dica de ouro, essa dica extra. Eu amo conhecer mercado de outros lugares. Vou pra Europa ou qualquer outro lugar, eu fico lá explorando o mercado, né? Mas até mesmo aqui, eu vou viajar e eu já vou pro mercado olhar as coisas que tem. Já começo a olhar, tipo assim, opção de coisas. Porque sempre tem coisa diferente, né? Eu adoro explorar. Vocês também gostam de fazer isso? Eu adoro ir no mercado, eu já vou, chego no hotel, já compro um monte de coisa. Sou aquela pessoa que chega... E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu trabalho em um hotel. Aí vocês falam, imagina, vou chegar no hotel cheio de sacola, com coisa, com compra. Todo mundo faz isso, tá? Não é só você, aquele tempo, né? E até eu vou mostrar um pouquinho mais, mas falando, ó, já vou dar um hint aqui, né? Já vou dar um spoiler da próxima dica, que é a dica sobre não ter vergonha, tá? Como que você faz pra você não ter vergonha de chegar nos lugares com a marmita, né? Que essa já é a dica 3. Tipo assim, perca essa vergonha. Esse tempo da gente ter vergonha, eu lembro que minha mãe era aquela, minha mãe é do Rio de Janeiro, minha família toda, e a gente era aquela assim, tipo, ir pra praia e levar farofa. Gente, aqui na Austrália, todo mundo leva farofa pra praia, país de primeiro mundo. Por quê? Primeiro que aqui não tem restaurante, não tem aquelas barraquinhas na praia. Então a gente acostumou, a nossa vida é levar marmita. Então é uma vida de levando, não é verdade? Quem tá na Austrália me fala que é verdade. E uma coisa que entrando na terceira dica, na segunda dica, que é ligada à terceira dica, invista em bons itens. Se você levar uma bolsinha bonitinha, olha que bonitinha, com o nome dele, ela é toda térmica, olha que legal. Protege, tem o nome aqui dentro, dá pra colocar o telefone. Coloca o telefone, porque essas coisas caras, né, a gente não quer perder por aí. Aqui também dá pra escrever, eu escrevo com uma caneta e coloco aqui também. E aqui dentro ela tem, eu tô amando essas lancheirinhas, a gente tem 2 já, porque ela tem os separadores aqui, tá? Então ela separa o lanchinho também, fica bem legal. E eu mostrei bastante isso no Stories, como que eu tô arrumando, e vou mostrar cada vez mais, porque o Samuel agora vai ter que levar lanchinho todo dia pra escola, que foi um bom treino ter passeado tanto e viajado tanto com eles, né? Mas, gente, invista em bons equipamentos, equipamentos que conservem até a água, né? Falando nisso, deixa eu tomar um pouco de água aqui, dar uma respirada. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Vão me falando aí se vocês estão gostando, se estão entendendo.
Então, gente, investir em potinhos, em coisas que você leve, que você vai falar assim, tipo, você não vai ficar com vergonha de levar uma mochilinha bonitinha, entendeu? Então, essa é a dica 3. Não tenha vergonha, gente. Eu sempre falo, olha que engraçado. Eu sempre falo assim, todo mundo vê as viagens que eu faço, ninguém vê as marmitas que eu como, não é? Porque a gente é assim mesmo. Tem vários aspectos entre você levar marmita, não é? Eu acho que por muito tempo, até no Brasil, a gente ficou naquela coisa assim, tipo... levar as coisinhas é feio, eu não vou levar porque não, vou passar vergonha. Primeiro que assim, bebê ele precisa da nutrição certa, né? Vocês já viram que... E hoje até a Rebeca, foi culpa do Tintão, tá ali, ela dá ótimas dicas de alimentação, melhor que eu, mas mais pras mamães perderem peso. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, até as pessoas fitness hoje, né? Elas estão levando marmita pra todos os lugares. Por que as mamães não podem, né? Pra nós e pra eles. E assim, gente... Eu acho que assim, tem muitas vezes... Eu acho que sabe o que é vergonha pra mim? Vergonha é você olhar num cardápio de um restaurante. Eu sei que no Brasil tem muitas opções melhores, tá? Mas pra nós aqui, como a Austrália, você chega no restaurante, o que tem? Batata frita. Falem se eu estiver errada. Tem nuggets, sabe? É muito difícil. Às vezes tem um grelhado, um macarrão à bolonhesa, mas é hambúrguer. Então você imagina assim, talvez pro Samuel não tem problema dar esse tipo de comida. Mas pra uma criança de menos de 2 anos, eu acho que assim, eu não daria, né? Um hambúrguer, posso dar um pedacinho ali, mas não é esse tipo de alimentação que ele precisa quando ele é pequenininho, não é verdade? Vocês estão concordando? Gente, vocês estão achando que tá baixo aqui ou tá bom? Vamos me falando, tá? Então assim... Coloquem isso na cabeça de vocês. Marmita não é vergonha. Vergonha é aquilo que eles oferecem para as crianças. E assim, isso, até essa parte assim, gente, até voltando a falar, acho que da viagem de feed pra vocês. Porque eu acho que uma das perguntas que eu mais recebo é falar assim, tá bom, eu tenho um bebê de 9 meses quando a gente foi pra feed, o que eu vou dar pra ele lá, né? Opa, churrasco pode. E o que eu vou dar pra um bebê de 9 meses numa viagem? O que eu faço, gente? Primeiro, eu me preparo, como eu falei no primeiro ponto, né? Me preparo muito. Eu levo muita coisa que, assim, que vai me ajudar a melhorar a alimentação dele lá. Porque eu falei pra vocês, a minha regra, tá? Até explicando pra vocês aqui um método de alimentação que eu criei pra nós como família, né? Contando um pouquinho da história pra vocês, o meu marido, ele não é nem criança, tá, gente? Eu criei isso muito antes. Meu marido, ele sempre que a gente viajava, ele ficava doente. Ele já ficou doente em Paris, já ficou doente no litoral de São Paulo. Então, tipo assim, não tinha lugar. E sempre tem gente que fica doente, não é? Bebe a água do lugar e aquela água... Não é porque você tá no Brasil que às vezes a água não vai fazer mal pra você, né? Eu já até dei uma estudada sobre isso, existe série de coisas que explicam que é o travel bug, né? Você vai pra Tailândia e fica doente do estômago lá. Porque o nosso corpo, aquela água ela pode ser boa, mas ela é boa pra quem mora lá. Ela não vai ser boa pra quem tá visitando, porque o seu corpo nunca foi exposto àquele tipo de bactéria. Enfim, não sou especialista no assunto, mas assim, ele nunca foi exposto àquele tipo de bactéria. Então, o que você precisa? Você precisa... se adaptar aquilo ali primeiro, devagar, né? Pra depois você poder entrar no ritmo normal. Então, o que eu faço? Toda vez que eu chego numa viagem, principalmente num país estranho, nem só país estranho, porque eu falei do Brasil, né? A gente cria uma rotina de adaptação no início. Então, o que a gente faz? No primeiro momento, a gente vai... Começa devagarzinho, tenta, tipo assim, tomar um pouco de só água mineral. Dependendo do lugar, tipo Tailândia ou Indonésia mesmo, só tomar água... de mineral, até pra escovar o dente, só usar isso no começo, tá? Então, tipo assim, a minha regra é 3 dias, só pra você entender. Porque eu não quero estragar minha viagem logo no começo, né? Se eu tiver lá no final de voltar já pra casa, beleza. Mas, gente, existe coisa pior do que estragar sua viagem bem no primeiro dia? As pessoas chegar lá no primeiro dia, e eu tenho muita mãe que me conta isso, muita amiga que me conta, que chegou, tipo assim, lá no Japão, no primeiro dia com a criança, começou a beber água. Tenho 2 amigas, inclusive, que aconteceu isso. Começou a beber água e aí o filho ficou doente, depois o marido ficou doente. E aí, o que aconteceu? A viagem ficaram só no quarto. Então, eu criei, assim, algumas coisas pra que pudesse funcionar pra gente. Então, água, só mineral no início. Mesmo que você vá pra uma outra cidade aqui perto, por exemplo, aqui em New South Wales, que é o nosso estado, a gente toma água da torneira mesmo. Se eu mudar de estado ou se eu for muito longe, eu vou fazer esse teste primeiro. Eu vou primeiro, que sou um pouco mais forte, né? O Cris, depois os meninos. Vamos tomar água da torneira, vamos se adaptando e tal. E, gente, dependendo do lugar, dependendo da idade das crianças, eu sou mais chata do que isso. Então, por exemplo, em feed.
até pra lavar as frutas eu lavava com água mineral. Eu sei que às vezes parece too much, né? Parece que é muito você fazer isso, mas assim, eu prefiro pecar pelo excesso e essa foi a regra pra mim, porque pra mim viajar é uma coisa muito importante e vale todo esse sacrifício. Então assim, às vezes você não pode ser precisa ser tão extremista. Tinha dia, gente, pra fazer a mamadeira do Thomas em feed, eu fervia a água mineral. Pegava esse kettle que você dizia e fervia. Porque assim, eu me tornei a chata mesmo da água, eu assumo que eu sou assim mesmo. Mas eu prefiro fazer isso do que chegar assim, voltar pra casa e falar, o que você lembrou da viagem? Lembrei que todo mundo ficou doente, né? Então assim, com um bebezinho pequeno, o que eu fazia? Fervia água mineral, lavava tudo com água mineral e tentava dar pra ele só frutas que tivessem casca. Banana, mexerica, kiwi, que eu mesmo pudesse descascar, não deixava ninguém descascar também, porque, gente, a contaminação, cross-contamination que a gente fala aqui, que é tipo, é muito sério. Então, passar de um pro outro, isso acaba sendo muito complicado mesmo, sabe? Tipo, você pegar uma coisa que às vezes a pessoa lavou tudo, mas usou uma outra faca. Então, assim, pra viajar com criança menor de 1 ano, principalmente, que tá na introdução alimentar, né? Pensa que assim, primeiro, a principal alimentação dela ainda é o leite. Então, capricha no leite. Não tem problema você ficar, tipo, 3, 4, 5 dias, né? Dando um pouquinho mais de leite lá. E aí, dando essas frutinhas que eu falei, né? E levando, gente, as coisas industrializadas. Mas eu vou falar um pouquinho dos industrializados um pouquinho mais pra frente, tá? Na verdade, eu já posso passar, porque é o 4º passo. O 4º passo é facilite a sua vida. Eu falei que eu sou a chata, que dá trabalho, dá trabalho preparar. Mas, se você se organizar e se você também tiver algumas preparações... Gente, se os seus filhos tiverem, o que eu tô querendo dizer é que se os seus filhos tiverem hábitos saudáveis durante o dia, em casa, nos períodos que você estiver em casa, não tem problema de vez em quando você, durante uma viagem de 3 dias, de 7 dias, de 5 dias que for, ou que seja um mês que você tenha que readaptar algumas coisas, mudar um pouco a rotina de vocês. Então não se assuste por isso, tá? E um grande aliado que a gente tem com isso são as comidas industrializadas. Eu sei que tem muita gente que é contra, eu mesmo muitas vezes sou super resistente a isso, mas gente... Até porque, né, como é que pode o negócio vencer só daqui quantos meses, não é? E aqui fala assim, que só tem comida, não fala que tem, esse é orgânico e tal, tipo, ó, aqui tem vegetais, água, carne, aí você fala, tá bom, como é que eles conseguiram fazer isso durar? Não sei, só que eu sei que assim, eu não vou dar todo dia isso em casa pro meu filho, mas eu tenho sempre um na bolsa, porque se eu chegar num lugar, não tem nada pra ele comer, ou se eu chegar numa viagem e ver que realmente eu não tenho como preparar, isso aqui vai ser o meu melhor amigo, gente. Então assim, papinha, isso aqui é uma papinha, tá? Eu sei que no Brasil tem aquelas de papinha mesmo, a gente tem também aqui aquelas que a gente puxa, eu gosto dessa aqui porque você pode abrir e pode colocar na outra coisa. E aí, gente... num potinho, porque você não precisa comer, ele não precisa comer tudo isso aqui, você pode guardar de novo na geladeira. Qualquer hotel tem frigobar, gente. Até falando nisso, assim, olha, aquela pessoa que trabalha em hotel que sabe do que tá falando. Eu coloco um monte de coisa no frigobar, o hotel não vai achar ruim pra você, de você fazer isso, todo mundo faz, voltando ao que eu já falei, né? E aí, gente, eu entro num outro aspecto também, porque aqui fala assim, coloque num potinho, num bowl e esquente se você quiser no micro-ondas. Eu já não sou muito fã de micro-ondas, pra falar a verdade, tá? E aí, falando disso pra vocês, eu vou dar uma dica aqui, olha, que eu sei que algumas pessoas não vão concordar muito, mas não tem problema. Eu não esquento nada para os meninos. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Eu não tô falando pra vocês que eu tiro uma comida do congelador e dou pra eles, tá? Se eu tiver uma coisa congelada, o que eu vou fazer? Vou tentar deixar em temperatura ambiente, vou tentar colocar nesse potinho, colocar um pouquinho de água, vou fazer tipo um banho-maria. Dá pra fazer, sabe? Você coloca um outro potinho embaixo, faz um banho-maria pra descongelar. Mas eu nunca dou nada pra eles quente mesmo, como um adulto gosta de comer, sabe? Primeiro, criança, ela se adapta ao paladar muito fácil. Então, mesmo se você começar a dar só quente, o que vai acontecer? Ela vai chegar pra você e vai querer só as coisas quentes, não é? Então, essa é a minha dica, facilite a sua vida. Tô na 4ª dica, só pra vocês saberem, tá? Então, o que eles vão querer, gente? Vão querer só a comida quente. E a mesma coisa para bebidas e mamadeiras. Então, por exemplo, a mamadeira. Desde que eles nasceram, e isso foi uma dica de uma amiga minha lá de São Paulo, que nem tem nada a ver de viagem, mas assim, é Camila o nome dela. Muitos anos atrás, ela me deu, antes de eu sonhar em ter filho, ela me deu essa dica, eu perguntei pra ela, ela tava dando mamadeira, temperatura, água, temperatura ambiente. Eu não tô falando que de vez em quando é bom aquela mamadeirinha quentinha, confortável, aquele né, é uma delícia tomar um hot chocolate, não é gostoso? Tomar aquele leitinho quentinho antes de dormir. Mas, gente, eu tô falando, assim, de criar hábitos pra facilitar a sua vida no geral. Eu nunca esquentei mamadeira pros meninos, não vou dar uma mamadeira gelada pra eles, mas assim... dou temperatura, tudo pra mim, acho que a chave é temperatura ambiente, tá bom? Pra facilitar a sua vida. É isso que eu faço, tá? Então, assim, pra comida, porque você já pensou se chegar lá e falar assim, beleza, cheguei no restaurante, tô com isso aqui,
moço, pode esquentar pra mim? Ou, tipo, ter que procurar um micro-ondas, teu filho tentar comer. Gente, pra mim, isso não funciona, tá? Se você tiver um jeito melhor de fazer, você me conta, porque pra mim, assim, funcionou muito bem com os 2 meninos, eles comem super bem dessa forma, entendeu? Até porque, gente, vou falar bem a verdade, o Samuel mesmo, às vezes ele demora tanto pra comer que ele acaba comendo a comida fria mesmo, que ele é daquele assim, o Thomas vai lá e come tudo muito rápido. O Samuel ali vai lá, fica namorando a comida, dá uma enrolada daquela, assim, esse é o perfil dele. E funciona pra eles, então, assim, tem vezes que eu penso assim, por que eu vou esquentar a comida pra ele se ele vai comer frio? Até ele comer. Mas assim, brincadeiras à parte, gente, essa é a 4ª dica, facilite a sua vida. Por quê? Você já pensou, você tá lá, sei lá, no Louvre, em Paris, fala, ai, tá na hora de comer, vou ter que ir lá procurar um lugar pra esquentar o micro-ondas. Claro que você vai, às vezes todos os lugares hoje em dia tem aquelas copas do bebê, né? Inclusive, isso é uma coisa legal pra você olhar quando você for olhar, escolher o seu hotel, porque no Brasil eu sei que tem muita copa do bebê, e aqui na Austrália também sempre tem algum hotel que tem uma salinha com várias estruturas. Tem momentos que a gente precisa mesmo disso, mas quanto mais você puder evitar, até porque assim, você vai querer estar nos passeios, né? Você vai querer estar fazendo as coisas, então você precisa ter essa opção. Gente, e aí outras coisas que eu preparo também, falando até nessa coisa de viajar com um filho pequeno, né? Até eu quero falar pra vocês uma coisa, a comida, muitas vezes na viagem, ela é seu aliado, por quê? Porque ele vai ajudar a distrair. Meus filhos às vezes distraem mais com comida do que com um brinquedo. Porque assim, às vezes uma pipoquinha, um negócio que eles estão ali no carrinho, porque né, você tá ali no passeio, quer ir pra um ponto turístico, põe no carrinho, dá um pacotinho aqui, a gente tem muito pacotinho com bolachinha, com coisinha assim, tem muita opção mesmo, e tem coisa que dá pra comprar na Amazon, sabe? Então assim, nem sempre vai ser a coisa, tipo, mais saudável do mundo, como eu falei, e eu acho que a vida é feita de equilíbrio, né? De você tá em casa, ter uma rotina certa, em casa eles comem sempre na mesa, no horário, sem televisão, tipo assim, eu sou bem exigente nesse aspecto. Eu acho até que eles comeriam melhor se eu ligasse a TV, se eu liberasse pra eles comerem na mesinha deles, mas a gente tem essa regra aqui em casa e faz parte da nossa família. Mas, de vez em quando, por exemplo, isso aqui, ó, nem tem, eu falo, aqui na Austrália a gente tem um negócio, tipo assim, que é Health Star. Isso aqui deve ser Zero Health Star, mas é uma bolachinha muito legal, porque vem assim, ó, vem tipo um cream cheese e uma bolachinha. E aí, gente, isso aqui na mão do bebê fica 2 horas ali, tipo assim, passando aquele creminho. Eles acham super interessante fazer essas coisas, que é tipo um patezinho, sabe? Tipo um dip. Então, assim, a gente tenta fazer a gente tenta fazer algumas coisas práticas. Outra coisa, por exemplo, ó, essas caixinhas aqui, isso aqui a gente tem que é frutas secas, né? Aqui fala sultana, mas é a passa, uva passa. Tem quem não tem encrenca da uva passa na família, né? No Natal. Mas as crianças, gente, eles amam. E essa aqui é uva passa com maçã. Então, uma coisa muito boa de carregar na mala pra dar pra criança é fruta seca. Aí você tira aquela culpa no dia que, de repente, a viagem ficou rolando o dia inteiro, ficou passeando o dia inteiro. Você fala, ai, não dei fruta pra criança hoje. Aí você já pega um desse aqui. Gente, tô rindo aqui, mas é verdade. Olha só, e eles comem isso aqui, gente, como se fosse M&M, eu juro. Eu falo porque Samuel pensava que isso aqui era M&M até uns 3 anos de idade. Isso aqui eu tenho sempre na bolsa. E a super dica pra vocês, às vezes você pode até colocar mais. Eu compro um saco grande, levo e vou colocando aqui, porque eles vão servindo. Uma outra coisa parecida que você pode até usar nisso aqui é esse potinho. Voltando um pouquinho de falar de potinho. Tem tanta coisa aqui, tanto potinho, gente. É muita coisa. Você pode colocar esse potinho aqui e ele é fechadinho, tá vendo? Então isso aqui, eu até falei esses dias no Stories, dá pra usar no carro. Eu coloco, eles amam sucrilhos, eles gostam de pegar coisa... A criança, vocês têm que entender assim, eles gostam de pegar coisa pequenininha. Já vi gente que coloca sementinhas. Lógico que tem coisa que engasga, você tem que cuidar, tem que ser referente ao tamanho do seu filho. E a gente coloca, eles colocam a mãozinha aqui e vão pegando essas frutinhas, vão fazendo isso assim. Até, ó, minha mãe tá aí, vou falar, ela que me ensinou isso, né? Que ela fazia a gente comer quando a gente era pequena, e meus sobrinhos e tal, e ela me falou isso assim, colocar milho ou feijãozinho assim, separadinho, sabe? Pra eles irem pegando, assim, eu já fiz stories mostrando isso pra vocês também. Eles ficam horas, às vezes eu tenho que fazer uma coisa na cozinha, eu coloco o Thomas ali na cadeirinha dele, dou tipo milho ou ervilha soltinha, ele vai ali pegando uma por uma, porque faz parte até do desenvolvimento deles pegarem com a mão, né? Tem aquela coisa do, o BLW também, né? A parte de alimentação aí. Gente, aí, vamos lá pro quinto. A quinta parte, gente, é pra você não se estressar. Difícil falar pra mim, né? Que às vezes eu sou meio estressada aqui. E aí eu vou contar umas histórias pra vocês entenderem sobre isso, tá? Tem dia que você vai sair de casa, eu acho que engloba tudo que eu já tô falando pra vocês. Tem dia que você vai sair de casa e não vai dar nada certo, assim, em questão de comer, porque atrasou o horário do almoço, você não conseguiu achar um restaurante, porque você tá fora da sua rotina, né? Ou chegou naquele restaurante e não tem, porque o que eu faço quando eu tô no restaurante é assim, se eu chego lá, olho o cardápio, eu tô com uma criança, tipo, mais ou menos de 1 ano ou mais, eu vou olhar, tem um frango grelhado.
falo um peixe, uma coisa que não seja tipo ou fritura, ou muito... não é só o industrializado, mas muito processada, sabe? Tipo assim, cheia de sal, tal. O que eu faço? Peço, falo, moço, faz aí pra mim, tipo, um peixe, ou peço até o meu prato, peço sem sal, sem tempero nenhum, às vezes só com um azeitinho lá, com umas ervinhas, alguma coisa assim, converso com a pessoa, peço aquilo ali, e aí peço vegetais, que a gente fala aqui, peço arroz, porque aqui não é tão fácil igual no Brasil, em qualquer lugar você acha um arroz e feijão, mas tem aquela questão que a criança não pode comer sal até 1 ano, né, preferencialmente. Então assim, tento pedir, se eu não tenho essa opção, aí que eu parto pro meu... o meu negócio aqui industrializado, mas é isso que eu faço, e às vezes eu misturo as duas coisas, então peço um pouquinho ali, tipo uma carninha, né, não só um frango grelhado, mas tipo uma carninha grelhadinha, e adiciono essa comidinha aqui pra eles, e aí vou complementando, gente, então assim, vou durante o dia tentando dar aqueles nutricionais. Uma outra coisa, a nutrição que eles necessitam, né, precisam. Uma outra coisa que eu faço muito, isso aqui, gente, é um saquinho de chia, ó. Eu levo isso aqui na mala, porque, lógico, às vezes, a não ser que você vá num país que seja muito chato pra entrar, tipo assim, sei lá, Estados Unidos, eles gostam de olhar muita coisa que você leva na mala, né? Mas dependendo de onde eu vou, eu levo isso aqui, isso aqui nada mais é do que um boost na comida. Então você vai dar lá, tipo, sei lá, uma banana, como eu falei pra vocês, coloca um pouquinho de chia em cima, porque é uma forma natural, é uma coisa que você não precisa cozinhar, então esse é o meu ponto, levar coisas que você não precisa cozinhar, né? Tipo assim, coisas que você pode colocar colocar até num vegetal, qualquer coisa assim, pode comer puro se você quiser chia. É uma comida super boa pra criança, pra adulto, pra todo mundo, né? Até para as mamães se sentirem, ficarem em forma. Se eu não quiser levar o pacote todo, eu também coloco aqui, ó, nos potinhos assim. Eu só não gosto de levar coisas assim se eu tô indo numa viagem internacional, que às vezes eles gostam de ver a embalagem, né? Você chega lá, eu também fico... Aí é um outro vídeo para contar para vocês sobre essa parte de imigração, porque às vezes tem imigração que é um pouco mais chata, tá? Eu já vou ler tudo que vocês estão escrevendo aí, tá, gente? Outra coisa porque tem que ter, às vezes, o que tá escrito aqui na Austrália mesmo, eles gostam de ver o que tá escrito, então eu não gosto de levar assim sem a etiqueta, sabe? E, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu tô olhando aqui algumas coisas que às vezes nas outras partes eu ainda não falei, mas assim, algumas coisas que eu faço, eu pego, se a gente vai sair pra um lugar um pouco mais quente e tal, pego uma caixinha de suco, congelo a caixinha de suco, deixo no congelador dia antes, falo de preparação. Até o iogurte pode congelar. E aí coloco tudo na bolsa. Isso aqui também é um gelinho, ó. Coloco tudo lá e deixo. Às vezes eu não mostro pra vocês que a última coisa que eu coloco é o gelo. Ou a última coisa que eu coloco é as coisas da geladeira, obviamente, pra durar mais. E isso vai fazer com que conserve as frutas, conserve as outras coisas. Então, assim, gente, não tem desculpa, tá? Tem como você comer bem fora de casa, fazer seus filhos comerem, porque assim você garante também que você leva o que ele gosta, né? Um queijinho que ele gosta, tal. Você já pensou se chegar lá na outra cidade e ver que não tem nada do que ele gosta? Porque criança é assim, gente, criança não é fácil também, eu sei, eu tenho 2, eu sei como é que é. Então aqui você já vai preparada, eu não gosto de chegar e ter surpresa, eu quero chegar na viagem, aproveitar a viagem, entendeu? Eu não quero chegar lá e falar, nossa, vou ter que ir em 3 lugares ou em 3 restaurantes pra procurar alguma coisa que meu filho come. E eu tô falando isso porque já aconteceu comigo, vocês já vão saber aí. Já aconteceu algumas coisas assim, né? Depois vai ser a última dica, porque eu vou contar pra vocês o que aconteceu com a gente, tá? Vai ser uma coisa bem legal que eu vou contar. Que mais que eu ia falar pra vocês? Tudo isso também, gente, vai entrar numa parte que fala sobre finanças. Vocês concordam que tudo que eu comprei aqui no mercado é muito mais barato se eu comprar na rua, né? Você vai chegar em qualquer restaurante, qualquer café que você for, tipo assim, vai comprar qualquer coisinha dessa pra criança, você vai gastar um monte. Então, assim, já anota que eu acho que isso é muito bom pro bolso, porque as pessoas falam, olha, você viaja, você sai muito, vocês acham que eu gasto toda hora? Não, eu tenho meu budget, né? Minhas economias eu tenho certinho. Então, assim, isso eu acho que não é uma vergonha a gente fazer isso, mas pelo contrário, você tem um planejamento e saber como você vai cobrir. Mas isso de finanças é uma outra live, me fala se vocês querem saber mais, que eu tenho tanto pra falar disso pra vocês, que não é só sobre a comida, mas tudo que eu faço pra economizar durante as viagens, tá bom? Vamos lá, vou dar só uma olhadinha aqui no que eu já falei. Eu acho que só falta uma dica pra dar pra vocês, porque a última foi não se estresse, né? Ah, tá. Dessa de não se estresse eu não terminei de falar tudo certinho. Mas uma coisa que eu vou falar pra vocês é assim, que às vezes, o que acontece? Isso aconteceu comigo também. Já várias vezes, né? Com o Samuel, por exemplo, que eu já viajei mais com o Samuel, né? Samuel tem 5 anos, sou 5 anos viajando. Então eu chegava num lugar e aí, assim, não dava pra comer e tal.
que a gente faz? Tem duas estratégias que eu uso. A primeira é garantir que ele tenha, se eu sei que eu vou passar o dia na rua, o que eu faço? Vou lá, eu quase derrubei o copo de água assim. Dia na rua, faço um mega café da manhã reforçado. Não importa se é em casa. Então, tipo, ontem mesmo que ele foi pra escola, eu sabia que eu não ia ficar olhando o que ele ia comer durante o dia. Eu não sabia se ele ia comer tudo ou não, né? Depois vocês olham lá que tá lá os stories ainda pra ver se ele comeu. Do ovo de manhã, faço panqueca com ovo, que é mais caprichado. Tento dar, tipo, uns sucrilhos que é com grão de bico, sabe? Essas coisas assim que no dia que eles vão crescer, eles vão me matar. Saber que eu dava sucrilhos de grão de bico. Mas, enfim, tento dar um café da manhã mais reforçado. Faço ele comer mais fruta no café da manhã, que eu sei que o dia eu não sei como é que vai ser. Mesmo se durante o dia eles não comeram bem, porque era passeio, porque dormiram, porque brincaram demais, eu vou dar uma janta um pouco mais cedo e mais reforçada. Então, tipo assim, eu não preciso esperar a noite e tal. Das 5 horas da tarde, já vou lá e vou dar uma carne. Vou dar, tipo assim, até porque a Austrália nos ensinou isso, né? A Austrália me ensinou muita coisa boa em relação à alimentação. O Brasil e a Austrália, eu acho que eu consegui pegar o bom dos dois lados. Porque o Brasil tem muita coisa boa, da gente comer comida de verdade. Aqui na Austrália eles comem muito sanduíche. Mas é uma outra conversa também. Mas uma coisa que na Austrália eu aprendi também é você tentar já dar os nutrientes necessários pra criança de manhã. Então, por exemplo, eu não espero, tipo assim, à noite eu vou dar pra ele o vegetal. Gente, por que não naquele lanchinho da manhã já dá um pepino? Pepino é fácil de levar em qualquer lugar e eles amam qualquer horário. Eles comem 10 da manhã, meio-dia, a hora que for. Cenourinha. Na praia a gente leva sempre pepino e cenoura toda vez que a gente vai pra praia lá. Porque às 10 da manhã você já sabe, tipo assim, você já tá garantindo aqueles nutrientes necessários. Não deixa pra dar tudo à noite. Tem dia que é mais corrido que eu falo assim, cara, eu não dei uma fruta pra esses meninos hoje, quando eu vejo já é 3 da tarde. Então, assim, é horrível quando acontece isso. Então, tipo, não se pegue... Porque sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir frustrada, você vai se sentir, tipo assim, que mãe que eu sou. Fui, passei o dia inteiro, não cuidei da alimentação dos meus filhos, né? Então, já capricha no café da manhã, capricha no lanchinho da manhã, até porque essas coisas, né, se levar uma fruta mais cortada, tal, é melhor já liberar ela de manhã. Porque se der 3 horas da tarde, tiver calor, essa fruta já não vai estar mais tão boa, né? A não sei que o gelo seja muito bom ali. Mas, gente, deu pra entender isso? Deu pra entender essa questão de você tentar melhorar a alimentação deles no início pra depois? Fez sentido? Vou só olhar minha colinha aqui pra ver se eu falei tudo que era importante pra vocês, pra gente entrar na última dica que eu vou contar pra vocês 2 experiências que a gente teve no Brasil. Beleza, acho que eu já posso entrar na minha última dica, tá? Que é não crie expectativas. Tem uma frase que eu amo, que eu tô usando pra tudo na vida, é assim: crie galinhas, mas não crie expectativa, né? Crie seus filhos sem expectativa. Não pelos filhos, mas tipo assim, crie tudo que você for fazer, tipo assim, vai viajar, né? Não crie aquela falsa expectativa que vai dar tudo certo. Não é porque eu te dei todas as dicas aqui, não é porque eu sei todas essas dicas e porque sempre deu tudo certo pra gente, graças a Deus, não quer dizer que não pode dar, que vai dar sempre tudo certo. Então, tipo assim, esteja preparado para as coisas que não vão dar certo, tá? E existem vários fatores que podem fazer com que as coisas não deem certo. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Mas o primeiro passo que você tem que ter é aquele mindset, né? Aquela cabeça de você falar assim, pode dar tudo errado. Pode ser que chegue lá, meu filho não coma nada. Pode ser que chegue lá, não tenha nada pra comer. Pode ser que chegue lá, tipo, estrague tudo. E vocês vão entender porque eu vou contar pra vocês por que eu tô falando isso, tá? Primeira coisa que eu vou contar pra vocês é que assim, ó, eu já fui pra quase 30 países, mais de 10 países com criança. Não é um monte, lógico, né? Até porque, obrigado, Covid, né? Não deixou a gente viajar esse ano que, na minha cabeça, era o ano que a gente ia mais viajar, porque era o último ano que o Thomas podia voar sem pagar passagem, né? E também porque era o meu último ano de licença maternidade. Tudo bem, né? Pra quem não sabe, a licença maternidade na Austrália pode ser até 2 anos. Enfim, mas voltando ao que interessa, né, assim, a gente já foi pra 10 países e eu vou falar pra vocês que o único lugar que o Samuel passou mal na vida dele, adivinha onde foi? Isso mesmo, no Brasil. O único lugar que ele conseguiu passar mal, tipo assim, de alimentação foi no Brasil. Por que que isso aconteceu? Porque eu falei, imagina, estou no Brasil, estou acostumada, a comida do Brasil, porque ele não vai passar mal, não vou ter perrengue justamente em casa, vamos dizer assim, né? Apesar de eu morar na Austrália, o Brasil é minha casa. E aí, dei aquela relaxada, obviamente, né? Quando o Samuel, ele tinha... E eu já tinha um pouco desse negócio, como eu falei pra vocês, de ser a chata da água, a chata da comida nas viagens, porque o Cris, meu marido, vivia passando mal nas viagens, né? E eu sempre fui, tipo, essa de querer, tipo assim, controlar tudo e tal. Mas chegamos no Brasil, Samuel com 2 anos e 8 meses, não era tão bebezinho, não, desculpa, 1 ano e 8 meses. Eu sei que a gente vai todo ano quando ele tem a mesma idade, só esse ano que a gente não foi, né? Como eu falei, Covid, obrigada.
Mas o Samuel com 1 ano e 8 meses, fomos pro Brasil, aí a gente ia fazer, olha a viagem, olha a louca da viagem. Chegamos em São Paulo, de São Paulo nós pegamos um carro, dormimos em São Paulo, fomos pra Minas, que era a família do Cris, meu marido mora em Minas, fomos pra lá pra ver o vô dele e ficar em Minas. Chegou em Minas, gente, liberamos geral, comida mineira, comida de casa, qual que é o problema, né? Só que uma coisa que a gente tem que entender é que existem coisas que, apesar de que a comida de casa, a comida que talvez eu, adulta, Silvia, tava acostumada, o Samuel não tava. E assim, temperos diferentes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mudar às vezes um pouquinho pra mim, eu lembro que já aconteceu quando eu era mais jovem, assim, né, jovens, mas quando eu era mais nova, eu lembro que assim, eu comia uma comida um pouco mais apimentada, eu lembro que eu não ficava muito bem, não me descia muito bem. E aconteceu isso com ele, gente, 1 ano e 8 meses, a gente com viagem marcada pra ir pra onde? Pro Nordeste, porque a gente quer pro Brasil, quer aproveitar tudo, né? Primeira vez que eu ia pro Nordeste, depois de estar morando aqui na Austrália, tipo, acho que era 4 ou 5 anos aqui na Austrália, e morrendo de vontade de aproveitar resort, água de coco, aquela coisa toda. E foi só água de coco mesmo que a gente aproveitou. Porque daí todo mundo, a família inteira... É isso que eu falo, gente. Não vale a pena ficar doente, principalmente no início da viagem. Olha por que eu aprendi. Aprendi na marra essas coisas. Porque vai estragar a viagem de todo mundo. Não vai só ser uma pessoa doente. Vai ser todo mundo, tipo assim, naquela dieta. Porque você não vai ficar comendo uma coisa gostosa na frente do teu filho e ele que não pode comer, né? Resumindo a história, gente, ele comeu comida de casa, começou a vomitar, teve diarreia. Na hora, a gente quase perdeu o voo pro Nordeste, que a gente foi pra Campinas. Viagem assim, aquelas viagens bem Silvia Medina, assim, que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas que eu não me arrependo, mas só me arrependo de não ter cuidado da alimentação dele no início. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Vocês estão quietinhos aí, hein? Sei que mãe tá com o celular e tá segurando o bebê, mas vão me falando. E aí, gente, chegamos no Nordeste, resort all inclusive, tudo pago. O que aconteceu? Tivemos que limitar a alimentação, ir pra enfermaria, e aí ficou arrozinho, batata, sopinha, e todo mundo meio que na mesma vibe, porque como eu falei, não ia ficar comendo, tipo, sei lá, um pudim, ou, né, um bolo de macaxeira, que era o que eu queria comer lá, uma tapioca na frente do meu filho, que não tava bem. Mas aí, beleza, isso foi uma história. A outra história que eu quero contar pra vocês, que eu acho que é a mais importante que eu queria contar, é a experiência que eu tive com o Samuel com 3 anos e 8 meses. Daí foi no outro, 2 anos depois, quando a gente foi pro Brasil, já tinha o Thomas. E assim, muitas coisas influenciaram com que ele não comesse bem durante essa viagem. Saímos daqui, foi com a minha mãe, saí daqui da Austrália, fui pro Brasil com a minha mãe. Chegamos no Brasil, falei, larguei o Samuel, que tá na casa da minha irmã, na casa da minha sogra, vai comer tudo o que quiser. Ele não ficou doente, gente, mas houve uma barreira, não sei nem como chamar isso, criou uma situação pra ele que, assim, por conta do jet lag é aquela coisa do fuso horário que muda tudo, né, a rotina, isso é uma outra conversa também, fala de rotina, mas assim, chegou lá, e já aconteceu comigo isso, gente, eu chegar no Brasil e falar, eu quero comer feijão, tipo, 10 da manhã, né, tipo assim, você não quer comer café da manhã, porque teu corpo não tá entendendo o que tá acontecendo, teu corpo não tá entendendo que aqui na Austrália é meio-dia agora, quase meio-dia, e no Brasil é quase 10 da noite, teu corpo, ele quer saber o que já tá acostumado, e leva alguns dias pra gente se habituar. E eu lá com 2 filhos, minha mãe deve lembrar disso, fala aí, mãe, se você lembra disso aí, minha mãe tá aí comentando, gente, na live, mas assim, o que aconteceu? O Samuel fez, tipo, greve de fome. Primeiro que, assim, lógico, a idade dele era uma idade bem crucial, assim, 3 anos e 8 meses, começa a querer testar você um pouco mais. Segundo que eu tava com um bebezinho de 5 meses comigo, então tem aquela fase de, tipo, o irmão mais velho ficar um pouco mais difícil por causa do bebezinho. E terceiro que eu tava muito confiante de que ele tava de boa. E no começo, né, porque depois eu comecei a me estressar, eu falei, gente do céu, esse menino nunca mais vai comer bem, o que vai acontecer? Tipo assim, esse menino não tá legal. E aí comecei a me desesperar. Ao invés de eu pegar e, tipo assim, relax, tá? E essa é a minha dica pra você, né, a dica final pra te dar, tipo assim, não desespere, tá? Se ele não comer bem naquele período. Porque vai passar, vocês vão voltar pra casa e vai voltar tudo normal e vocês vão ver por quê. Ele só queria comer pão, ele gosta muito de pão, ele só queria comer pão e não queria comer mais nada. Às vezes eu queria, assim, tentava dar macarrão, outras coisas, ele não queria comer comida, porque ele tava meio que, acho que, confuso. E aí, assim, ao invés de eu pensar, falar, beleza, vai durar 3 dias, 1 semana, 5 dias, 2 semanas, que fosse, eu comecei, tipo assim, não, obrigar ele a comer, você vai comer, você tem que comer, comecei, tipo assim, estressar com ele, ia lá e falava, você é isso, não sei, tipo assim, você precisa sentar pra comer, e comecei, tipo assim, punir ele, sabe, em vez de pegar e falar assim, ai, talvez, gente, não é a melhor coisa, mas vamos no McDonald's hoje, tipo assim, tentar abrir o apetite dele de outras formas, e aprendi isso no hard level, né, do jeito difícil.
Assim, aos poucos eu fui entendendo, tipo assim, que o corpo dele tava precisando adaptar, era uma série de mudanças pra ele naquele momento. A gente ficou, tipo, quase 2 meses no Brasil. Inclusive, ele foi pra aula, ele tinha que se readaptar de novo. Mas a minha preocupação é que se eu abrisse exceções, tipo assim, se ele comer no McDonald's hoje, se eu der uma bobeira pra ele hoje, se eu deixar ele comer só cachorro quente, babá, o que ia acontecer? Minha preocupação era que ele ia ter esses hábitos ruins quando a gente voltasse pra casa. Mas, gente, isso não aconteceu. A gente voltou pra casa no dia que a gente pousou à noite. Ele ama Thai food, que a gente chama, que é arrozinho com vegetais e carne. Ele chegou e falou, eu falei, o que você quer jantar? Eu quero comer Thai food. Foi a primeira coisa que a gente comeu quando chegou na Austrália. E aí voltou, gente, voltou a rotina. Ou seja, se a gente, como adulto, precisa readaptar, né, a nossa alimentação quando a gente tá viajando, porque muda o horário, imagina a criança. Então, assim, o meu último recadinho pra vocês, já vou ler as mensagens, tá? Não esqueci, mas o meu último recadinho pra vocês é justamente isso, tá? Não crie expectativas, tem vezes que pode dar errado, tá? Eles podem ficar doentes. Seja, assim, rígido com seus filhos, mas cuidado, porque às vezes você tá criando um outro problema como eu criei. Acabou que, assim, ele ficou 6 semanas praticamente, assim, não comendo tão bem como ele deveria. Se eu tivesse pego um pouquinho mais leve com ele no começo, eu acho que seria muito melhor pra ele se adaptar àquela nova rotina, tá bom? É isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou voltar um pouquinho aqui pra eu ler as mensaginhas de vocês aqui, tá? Opa, tem bastante coisa, gente. Vou dar um oizinho pra vocês. Me fala quem tá aí ainda, ó. Vamos ver. Ali. Ai, gente, essa câmera hoje, olha. Muito bom, container, ótimo, que legal. Me conta aí, onde você comprou? Comprou aqui na Austrália? Olha aí. Kelly, quanto tempo! Olha que legal, essa minha amiga trabalha com turismo, linda, adorei você participando, viu? Kelly Lopes faz sentido, olha que legal. Ela é demais, ela tem bastante experiência. A minha só quer mamar quente, tentei dar temperatura ambiente e não conseguiu. Sabe qual que é o segredo? Começar desde o início. Eu sei que, por exemplo, eu amamentei muito tempo, né? Os dois. O leite materno, ele tem uma temperatura agradável, mas ele não é quente, gente. Ele é temperatura ambiente, vamos dizer assim, né? Ai, Kelly, amei. Faz tanto tempo que a gente não se falava, né? Aqui, eu adoro blueberry. Blueberry é ótimo, que é fácil, não precisa cortar, né? A Edilane falando do potinho, é verdade. Esse potinho é muito bom. Gente, esse potinho é vida, tô falando pra vocês. Pra quem perdeu no começo, é isso aqui, ó, o container. Eu mostro depois um pouquinho de novo pra vocês, tá? Inclusive, na minha bio tem um link que fala lojinha da Amazon Brasil. Quem tiver na Austrália, eu posso lançar na Austrália, porque você tem que comprar da Austrália pra dar certo. Mas tem isso aqui lá também, tá, gente? A gente gostava de comer coquito, minha mãe falando, ó, minha mãe entregando ali, ó, tá vendo, no Paraguai? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate pro Thomas, pode? Senhor Rodrigo, de Foz do Iguaçu, se tirar a cobertura de chocolate, pode. Apesar de que 2 anos, né, já tá podendo comer um pouquinho de chocolate. Essa semana ele comeu sorvete, primeira vez, vamos ver. Olha, foi culpa do Tintan, sigam ela, gente. Ótimas dicas, aprendi muita coisa com ela. Chia é rica em proteína, ajuda a digestão e é rica em ômega 3. Tem coisa melhor? Ômega 3 é a mesma coisa que tem no salmão. Então, gente, chia tenham sempre na bolsa, se possível, né? Gostei da ideia de congelar, Ed falou aqui. Eu levo chia na mala, ou às vezes eu coloco, a Gisele tá perguntando. Gisele, às vezes eu coloco nesses potinhos que eu mostrei pequenininhos, porque se eu quero levar na mala de mão, não uma mala de mão, mas a lancheirinha deles, vamos dizer. E às vezes eu levo até naqueles ziploc, sabe? Aqueles saquinhos de plástico. Eu uso demais aquele saquinho de plástico pra tudo, tá bom? Gente, me contem aí de onde vocês são, se vocês têm mais alguma pergunta, que eu tô terminando de ler as perguntas aqui, tá? Legal, a Migrant Champ, não sei seu nome, me fala se assim eu tô falando certo. Adorar dicas de finanças, então tá anotado pra gente fazer uma live. Verduras no café da manhã, pois é, né? Eu mostrei hoje meu café da manhã, eu coloco até o zucchini, que é a abobrinha, no meu café da manhã, que assim, né, garante a dieta, viu? Aqui, o fuso horário também é um bom assunto pra live, beleza, vai entrar na rotina, live de rotina, tá? Anotado também. Foi uma briga quando o Samuel tava lá, deixa eu contar. Ai, que legal, gente, adorei. Gente, a Fernanda aqui, ela tem bebezinho também, mora aqui na Austrália, linda, sigam ela também. Muito legal, dicas de organização, uma super mamãe. Pode dar dicas de ir no restaurante com bebês? Sim, essa live vai ficar gravada e eu falei um pouquinho pra vocês, tá? Mas só pra resumir, se eu tivesse que responder essa tua pergunta agora, Fer, pra gente terminar, tá? O que eu faço? Eu sempre tenho, como eu falei pra vocês, comidas que distraem. Então, o que eu faço? Levo essas coisinhas pequenininhas que a criança gosta de ficar ali picando, pegando, sabe? Tipo assim,
Então, coloca ele na cadeirinha e leva essas coisas. Porque a gente também, assim, o celular pra gente, o iPad, é o último recurso. Então, eu vou com essa bolsinha lotada de coisa pra distrair eles, entendeu? Tipo assim, vou lá, coloco um monte de coisa aqui. E aí, como eu falei, se eu for pedir, eu tento pedir uma coisa bem, assim, sem sal, se for bebê pequeno, né? Ou, geralmente, gente, porque eu não vou pedir só um prato só pra eles, que eles não comem uma quantidade assim, né? E o prato kids, às vezes, não é uma coisa muito agradável. Eu tento pedir uma coisa do meu prato, a mamãe, às vezes, é prejudicada aí na ordem, né? Na hora de pedir o que você vai comer. Pra daí poder dar pra ele também. Então, tipo, às vezes, eu peço um risoto, uma coisa mais, assim, comida de verdade mesmo, sabe? E lógico, quando eles ficam um pouquinho maior, não tem como fugir da batatinha, né? Até falando disso, acho que é uma coisa que eu tinha escrito no meu roteirinho ali da live, mas eu não falei. Aproveitem enquanto vocês podem levar a lancheirinha, porque vai chegar uma idade, que por exemplo a do Samuel já tá chegando nisso aí, que ele vai chegar no restaurante e falar assim, não mamãe, eu não quero comer o que tá na lancheirinha, até quero, mas além disso aqui eu quero um hambúrguer, eu quero batata frita, eles começam a pedir. Então quando eles são pequenininhos, menos de 5 anos, aproveita, porque depois, gente, você só começa a gastar mais, começa a ficar mais difícil dar comida saudável pra eles também, tá bom? Respondi, Fer? Acho que sim, né? Mas qualquer coisa eu vou respondendo no Stories, vocês vão me falando, tá bom? Ah, pode chamar de Mi. Ah, legal, Mi, vou te chamar de Mi. Obrigada, adorei vocês participarem aqui, gente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês queiram falar, vão me falando, mas assim, vai ficar gravado se vocês puderem compartilhar essa live para outras mamães. Não esqueçam de, ali no link também tem o meu e-book que eu conto tudo, são quase 50 páginas com várias dicas legais pra vocês viajarem mais, tá? Se programarem. Eu conto também a minha história, porque quem quer saber um pouquinho mais da minha história também. Então, assim, foi algo que eu fiz muito com o coração, foi muitos anos escrevendo, eu amo escrever, amo falar, como vocês podem ver, né? E é isso, gente, muito obrigada e até semana que vem. Ah, falando em semana que vem, antes que eu esqueça, nossa, ela tá aqui no horário. Mas a gente vai viajar, sexta-feira a gente tá saindo em viagem aqui no New South Wales, aqui no estado mesmo. E terça-feira que vem é feriado aqui na Austrália, então eu tô pensando em fazer alguma coisa diferente. Como eu vou estar na estrada, provavelmente eu não vou ter essa live só na semana que vem, mas na próxima a gente tá de volta. A gente não vai ter uma live aqui às 11 horas na terça-feira, 11 horas da manhã na terça-feira na Austrália, na segunda-feira. Mas o que eu vou fazer? Vou combinar com vocês uma coisa. Eu vou colocar muitas stories da viagem e vou tentar fazer pelo menos uma live durante a viagem mostrando a nossa casa, porque a gente vai ficar em casa em hotel. Então se vocês quiserem ver, me fala, vai lá na story e fala, quero ver mais da viagem, porque daí eu vou mostrar isso aqui na ativa mesmo. O que eu vou fazer? Não vai ser só eu falando pra vocês, leva isso aqui, faz isso aqui. Eu vou mostrar tudo que a gente levou, tudo que a gente comprar, as nossas bolsas, vou mostrar eu cozinhando. Fechou, gente? Vocês gostaram dessa ideia? Se vocês gostaram, depois vão lá, eu vou colocar uma caixinha daqui uns dias, a hora que eu estiver arrumando as coisas. Contem pra mim, vão no Stories me contar, participem mais lá e nos posts também, porque daí eu vou mostrar mais pra vocês. Vão ser quase 10 dias de viagem, então vai ter muita coisa legal, tá bom, gente? Até mais, um beijo!